Então vamos lá, ó. A venda direta da Caixa mudou. E essa mudança pode trazer uma dor de cabeça para quem deseja investir nesse mercado. Se você não quer cair na armadilha, é bom prestar atenção até o final. A regra que era a base da venda direta desde que esse modelo começou, agora foi alterada de forma significativa. E se você não souber disso antes de fazer sua oferta, você pode acabar assumindo ali um prejuízo. Mas antes de te mostrar o que mudou, vamos dar aquela recapitulada aqui, ó. O que é a venda direta da Caixa? A venda direta é uma das formas mais vantajosas para comprar imóvel com desconto. Ele acontece de forma online e funciona assim, ó. A Caixa, que é responsável por mais de 70% do mercado habitacional, retoma imóveis que foram dados como garantia de financiamento e não foram pagos. Esses imóveis voltam para o banco e são colocados à venda com valores muito abaixo do mercado. Então muita gente aí já ouviu falar de leilões primeira praça, segunda praça, mas pouca gente conhece a venda direta, que para quem sabe analisar bem, pode ser a melhor modalidade, particularmente a minha favorita. A vantagem aqui é que você não precisa disputar em um leilão. Nessa modalidade já existe uma economia imediata, porque você não tem aquele acréscimo de 5% de comissão do leiloeiro, que seria cobrado nos outros tipos de venda. Mas aí o principal diferencial da venda direta sempre foi outro. O banco até então se responsabilizava por dívidas ligadas ao imóvel, como IPTU e condomínio. Ou seja, você comprava o imóvel e não herdava nenhuma dívida. Então essa parte sempre constou nos editais. Era praxe, isso aí era garantido. Mas como tudo na Caixa muda o tempo todo, essa regra também mudou. Então, a partir de agora, quem comprar um imóvel pela venda direta vai ter que arcar com as dívidas de IPTU e condomínio. Isso mesmo. Agora, antes de fazer sua arrematação, você precisa calcular se existe débito e colocar isso também na ponta do lápis. Essa mudança altera completamente a forma como se faz a análise de viabilidade. A venda direta continua sendo uma boa oportunidade? Na minha opinião, sim, mas agora exige muito mais atenção. O que era automático, agora é de responsabilidade do comprador. Então, se você vai entrar nesse mercado, já saiba, dívida de IPTU ou de condomínio em aberto será um custo adicional seu. E essa mudança não significa que a venda direta ficou ruim ou que ela não vale mais a pena. O que muda é que antes de comprar, você vai ter que fazer um trabalho extra. Você vai ter que levantar todas as certidões, você vai ter que verificar ali junto à prefeitura se a dívida ativa, consultar o condomínio, incluir ali esses valores na conta. Com esses dados em mãos, você consegue tomar uma decisão segura. Ainda existem sim ótimas oportunidades, mas elas não estão mais entregues de bandeja como antes. E agora, vamos entender o que levou a essa mudança. Então, durante muito tempo, a Caixa assumiu ali IPTU, condomínio, que são vendidos na modalidade via direta da Caixa. Venda online também, licitação aberta também. Isso era feito diretamente pela própria estrutura da Caixa. Só que no começo do ano passado, o banco terceirizou essa função. Então foi contratada uma empresa privada para fazer a gestão e o pagamento desses débitos. A promessa era agilizar, mas na prática foi tudo ao contrário. O tempo para regularização aumentou, as dívidas começaram a acumular, então muitos compradores começaram a abrir reclamações e chamados na ouvidoria da Caixa porque o pagamento das dívidas simplesmente não era feito, ou demorava muito mais do que era o aceitável. Então isso virou um problema gigante ali para a Caixa e para tentar resolver, o banco tomou a decisão de não pagar mais a maioria das dívidas. Agora o padrão é que você pague, mas há uma exceção. Existe ali uma cláusula nos novos editais que diz que se a dívida ultrapassar os 10% do valor de avaliação do imóvel, o banco ainda se responsabiliza pelo excedente. Mas fique atento, é pelo valor de avaliação e não pelo valor que está disponível ali para você fazer a compra, tá? Fique ligado. Por exemplo, se o imóvel foi avaliado em R$200 mil e tiver uma dívida de 30 mil, o banco pagaria o que exceder os 20 mil reais que representa esses 10%. Mas se a dívida estiver abaixo dos 10%, é com o comprador. Essa, então, é a nova regra, é a regra atual. Isso pode mudar de novo? Na verdade, com certeza vai mudar de novo, porque essa é uma regra da Caixa. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, a Caixa já parou de financiar imóveis na venda direta por um tempo e depois voltou atrás, então nada impede que futuramente o pagamento de dívidas por parte da Caixa volte a ser o padrão. Mas até que isso aconteça, e se é que vai acontecer, o investidor vai ter que trabalhar com mais uma cautela.
vai ter que incluir esses custos na análise, verificar a documentação com calma e ter clareza de que a obrigação agora é sua. Então, em resumo, a venda direta da Caixa continua sendo uma excelente ferramenta para encontrar imóveis com desconto, mas agora ela vem com um componente a mais: o risco de assumir dívidas que antes não eram suas. Mas não preocupa não, tá? Se você quer ter um especialista ao seu lado em toda essa jornada, eu e minha equipe podemos cuidar de tudo para você. A gente faz toda a análise do imóvel, nós verificamos a matrícula, verificamos dívidas, riscos jurídicos e te orienta desde a arrematação até o momento em que o imóvel estiver escriturado no seu nome. Então, se você quer esse suporte, você quer a minha ajuda para arrematar o imóvel junto com você, é só clicar aqui no primeiro link da descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado que você vai falar diretamente comigo no WhatsApp. Então agora tá assim, ó, vamos dar uma olhada nesse trecho para vocês entenderem exatamente o que muda. Olha aqui, ó, o item 18.1.1 continua igual. O proponente declara que está ciente e plenamente informado de que o imóvel pode ter débitos de IPTU, ITR, condomínio e outras pendências. Então até aqui nada mudou. O que mudou? Agora, o edital diz que eventuais dívidas vinculadas ao imóvel, como despesas, débitos de condomínio, IPTU, ITR e qualquer outra taxa incidente, devem ser levantadas e pagas exclusivamente pelo comprador. Mas e aí na prática, como é que fica isso? Então, olhando de forma estratégica, para quem sabe o que está fazendo, essa mudança não é nem um problema. Ela na verdade só exige um passo a mais, é verificar as dívidas antes de fazer sua oferta. E é só isso, um passo extra. O problema maior é para quem compra por impulso, sem ler o edital, sem levantar a certidão, sem confirmar as pendências. Essas pessoas sim vão cair em armadilha. Agora, para quem estuda o mercado, para quem entende as regras, o cenário é diferente. Vai continuar existindo oportunidade. Sempre existiu e sempre vai existir. Mas agora com menos gente concorrendo. Aquele comprador desavisado ali que comprava esporadicamente o imóvel, não analisava nada, ele vai sair do jogo. E isso significa que quem se mantém informado vai ter mais espaço. A concorrência vai diminuir, o mercado vai ficar mais seletivo, só vai continuar quem sabe o que está fazendo. E tem mais, essa mudança pode até agilizar o processo para quem está preparado. Porque agora quem assume o pagamento da dívida é você, é o comprador. E quando você paga, resolve. Você não depende mais da lentidão da Caixa, você não depende mais da terceirizada da Caixa para quitar o débito, não precisa mais esperar o imóvel ser regularizado por terceiros. Então isso deixa o imóvel mais atrativo na hora de vender, o fluxo acelera, imóvel com dívida quitada gira muito mais rápido e com isso o controle passa a estar nas mãos de quem investe. Então o que vai acontecer agora, na minha opinião, é simples. Vai começar a sobrar no portal da Caixa um monte de imóvel que não se encaixa financeiramente. Imóveis que com a nova regra não são interessantes para investimento. E aí o banco vai ter duas saídas. Ou para esses imóveis eles vão voltar a pagar as dívidas de IPTU e condomínio, ou abaixa o valor de avaliação desses imóveis até que eles se tornem atraentes de novo. Então, de um jeito ou de outro ali, o investidor atento vai sempre ter vantagem. Então sim, nós estamos diante de uma mudança, mas é uma mudança que deve ser aproveitada e não lamentada. Essa regra vai tirar do caminho aqueles que estavam comprando sem saber o que estavam fazendo, vai abrir espaço para quem está aqui para fazer um negócio com inteligência. Então, para mim, o processo é simples, vai ser menos concorrência, vai ser mais agilidade, mais clareza no processo. Então, a nova regra só assusta quem não estuda. Para quem se prepara, é só mais um ajuste no caminho, como muitos que já tiveram no caminho aí de quem arremata pela Caixa. E como toda crise, também traz uma oportunidade para quem sabe agir. Mas e você? Eu quero saber de você, o que você achou dessa regra? Você acha que vai ser uma oportunidade ou a Caixa deu um tiro no pé com essa decisão? Comenta aqui para mim o que você está achando. Eu vou ficando por aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e eu te vejo no próximo vídeo.